Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Diga comigo, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, entrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Então estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Glória a Deus. Queridos, este é um exemplo de fé. Aquela mulher viúva, naquele tempo certamente não tinha o amparo que hoje alguém pode ter. Ainda mais por ser mulher e por ser viúva, num tempo de seca. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte dizer que ele conversava com um amigo dele, e o amigo dizia para ele: Pastor, o que o senhor acha dessa crise? Crise? Essa crise aí que está se instalando por causa da pandemia. Ele olhou e disse: Eu não vou participar. Pode parecer algo estranho dizer que eu não vou participar de algo no qual eu estou envolvido, mas nós temos essa opção. Nós podemos escolher como queremos participar da crise. Como eu quero participar da crise? Eu quero ser um ator principal ou um coadjuvante? Eu prefiro ser apenas um coadjuvante, aquele que não se envolve e aquele que faz primeiro um bolo para o Senhor e depois se preocupa com as coisas de dentro de casa. O Senhor tem cuidado de nós, queridos. O Senhor tem cuidado do Brasil. O Senhor tem cuidado da sua casa. Confie nele. Não tenha medo de fazer o que ele está pedindo para fazer. Amém? Você pode ficar de pé um pouquinho? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, oramos agora pela vida do seu Artêmio, que já está em casa, mas ele precisa muito, Senhor, do toque do Senhor. Cura ele, Pai, não só fisicamente, mas cura o seu coração. Oramos pela vida da dona Mirta, Senhor, que ela seja, Senhor, sim, amparada pelo Senhor, que a presença do teu Espírito seja viva naquela casa, e que essa recuperação seja rápida, em nome de Jesus. Pai, oramos por essas crianças, que agora estão sendo instruídas nas suas salas. Pai, dê sabedoria às professoras, aos professores, e que principalmente
o poder do Teu Espírito já esteja nelas, Pai, em nome de Jesus. Oro também por cada pai, cada mãe, cada família que aqui está, cada um, Pai, que talvez sente sim os reflexos da seca, os reflexos da crise, mas coloca fé no nosso coração, para que façamos primeiro aquilo que o Senhor está pedindo. Oramos agradecidos pelo sustento dessa igreja, pelo sustento, Pai, que só o Senhor tem provido. Oramos e consagramos ao Senhor o dízimo e a oferta, em nome de Jesus. Amém? Se você veio preparado, pode trazer em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão, diga: Deus, fala comigo nesta noite. Eu não quero ouvir nenhuma voz diferente da voz do Teu Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está aqui, e eu repreendo todo o mal. Se você entrou aqui com alguma dor, alguma enfermidade, preocupação, angústia, eu repreendo em nome de Jesus. E agora, Pai, prepara o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo. Livro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Versículo 11. Romanos 2, 11. Depois leremos também Mateus 20. Agora Romanos 2, 11. Aleluia. Porque, pois em Deus não há parcialidade. Diga comigo: pois em Deus não há parcialidade. Existe uma outra versão, versão Almeida corrigida, que diz: pois Deus não faz acepção, ou separação, ou divisão de pessoas. Amém? Guarde essa palavra aí no seu coração. Pois em Deus não há parcialidade. Deus não faz acepção, divisão, separação de pessoas. Vá lá agora para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 20. A partir do versículo 1, a parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha.
e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, eles esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar por 1 denário. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Glória a Deus. Queridos, quanta coisa Deus nos fala por meio desta palavra. Talvez levaríamos aqui 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, apenas para falarmos aqui tudo que Deus quer nos ensinar por meio disso. Na semana passada, quando aqui estávamos, eu disse que Jesus, ele escolhe o público e ele direciona a sua palavra de acordo com o público que está ouvindo. E quando ele conta essa parábola, acontece exatamente a mesma coisa. Esta parábola, ela foi destinada aos judeus, ao povo de Israel. Mas hoje eu e você também somos povo de Israel, porque fomos enxertados na videira verdadeira. Significa que se Jesus contou essa parábola ao povo judeu, ele está contando para mim e para você. E ela vale hoje tanto para mim e para você, quanto valia naquele tempo para o povo judeu. Quem aqui já estava numa rodovia ou chegando próximo de uma cidade, normalmente? O Rogério vai saber disso, que trabalha com caminhão. Às vezes você está chegando perto de uma cidade e você vê aí, normalmente perto de um posto de combustível, uma plaquinha: ponto de chapa. Quem já viu isso? Já viram? Ponto de chapa. Esses chapas que ficam ali sentadinhos. Eu me lembro que aqui em Foz do Iguaçu tem um lugar ali perto da entrada da cidade que eles construíram até um banquinho, coloca ali um guarda-sol no verão. Ponto de chapa. De vez em quando um caminhão que precisa fazer uma entrega na cidade, que não conhece a cidade, ou precisa de alguém para ajudar a descarregar o caminhão, ele para ali e chama o chapa. Não é assim, Rogério? Chama o chapa, e o chapa, ele então é contratado pelo caminhoneiro. Eu sei
que muitos chapas, talvez, Mara, ficam o dia inteiro lá e não para caminhoneiro para contratar. E talvez ele fique esperando. Eu me lembro que eu, por exemplo, hoje sou professor, depois de ver um anúncio de oferta de trabalho ou de um exame de seleção para professor de ensino superior, lá na Uniguaçu, em São Miguel do Iguaçu, há 21 anos atrás. Onde que eu vi esse anúncio? Eu vi num jornal Mensageiro de Medianeira. Estava lá, oportunidade de trabalho, contrata-se professor de ensino superior. Fui lá fazer o exame de seleção. Talvez você está lembrando aqui do dia em que você foi contratado, quais foram os métodos que a empresa usou, qual foi o processo de recrutamento e depois o processo de seleção. Querido, mas o que importa aqui é que naquele tempo Jesus usa esse exemplo, porque não era muito comum as pessoas serem contratadas por salário. Naquele tempo não era como hoje, que as pessoas vão trabalhar, recebem o seu dinheiro. As vagas de trabalho eram muito escassas. E normalmente o que as pessoas tinham era porque elas trocavam, né? É o antigo escambo. Um tinha um boi, trocava por um porco. Um tinha mais trigo, trocava talvez por milho. Um tinha um animal, trocava por aquilo. Então o dinheiro ele era muito escasso. E Jesus então, ele usa exatamente este exemplo de pessoas que estavam ali na praça, esperando alguém que as contratava. E tinha um dono de vinha, que precisou de trabalhadores. E ele então foi muito cedo, pela manhã, e tudo indica que tenha sido antes das 6 horas da manhã, porque um dia de trabalho, naquele tempo era de 12 horas e não de 8 como é hoje. Se trabalhava das 6 às 6. E ele foi muito cedo e contratou alguns na praça. E disse: vocês querem trabalhar na minha vinha? Eu vou pagar para vocês 1 denário pelo dia de trabalho. Dali a pouco, às 9 horas da manhã, aquele dono da vinha, seu Pedro, ele chega na praça e ele contrata mais alguns. Olha, venham trabalhar comigo também, porque eu vou pagar para vocês o que é justo. Aí ele vai de novo ao meio-dia, e ele chama mais alguns. Ele vai de novo às 3 da tarde, ele chama mais alguns. E por último ele vai quase no final do expediente, às 5 horas da tarde, e ele chama mais alguns. Observe que ele só falou o preço do salário para os primeiros. Ele não falou para os demais. Para os demais ele disse: venha trabalhar comigo que eu vou pagar você o que é justo. E aquele dia terminou, aquele dia de trabalho terminou, e ele então chamou os trabalhadores para fazer o pagamento. E ele chama primeiro aqueles que foram contratados às 5 horas da tarde. E ele então dá 1 denário. E ele foi fazendo o pagamento. E por último ele foi pagar para aquele que tinha trabalhado o dia todo. E a Bíblia diz que um deles disse: você está dando o mesmo pagamento para mim no que deu para ele? Eu trabalhei o dia todo, e ele trabalhou 1 hora, o outro trabalhou 2 horas, o outro trabalhou 5 horas, e eu trabalhei 12 horas, e eu estou recebendo o mesmo pagamento. O administrador da vinha olha para aquele trabalhador e faz uma pergunta: você por acaso está sendo injustiçado? Eu não estou pagando para você aquilo que eu prometi? Ou você está com inveja da minha generosidade? Irmãos, quem é o dono da vinha? Fala comigo: é Deus.
patrão é Deus, a vinha é o reino. O salário é a salvação. Os primeiros trabalhadores que foram contratados foram os judeus. E Jesus estava profeticamente contando essa parábola aos judeus, dizendo a eles: olha, vocês foram os primeiros que foram chamados. Vocês foram os primeiros. Eu chamei vocês quando eu chamei Abraão de dentro da tenda, e olhei e pedi para que ele olhasse para cima, e eu disse a Abraão: Abraão, assim será a tua posteridade. Depois eu escolhi vocês, por meio de Isaac, por meio de Jacó, por meio das tribos, e constituí uma nação para mim. Vocês foram os primeiros. Vocês foram chamados muito mais cedo. Queridos, as demais contratações ali durante o dia foram nossas. Fomos nós, os gentios, que foram sendo contratados ao passar dos anos. E eu quero dizer para você, já são 5 horas da tarde. Você entende o que eu estou falando? Já são 5 horas da tarde. O dia, ele não acabou de começar, o dia já passando, está passando, está passando. E já são 5 horas da tarde, e tem um administrador de vinha percorrendo as praças, percorrendo as ruas, mesmo que seja 5 horas da tarde, e ele está dizendo: tem alguém ainda desocupado que queira trabalhar na minha vinha? Queridos, estes últimos contratados serão talvez os últimos a poderem experimentar o arrebatamento. Mas talvez não seja este o foco da mensagem de hoje. O interessante nesse princípio de culto é que eu dei uma olhadinha na minha carteira de trabalho, que está registrada não no Ministério do Trabalho, mas está registrado no meu coração. Eu preciso dar uma olhadinha na carteira de trabalho e procurar um carimbo escrito Jesus. Quando eu penso assim, quando eu olho para a minha vida como uma vida que talvez esteja ainda desocupada e não foi contratada por Jesus, eu preciso compreender que talvez sejam os últimos momentos em que o administrador da vinha esteja dizendo: eu ainda tenho vaga. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa. Pastor, mas eu já andei por lugares áridos. Pastor, mas eu estive no meio do pecado, eu ainda vivo uma vida de pecado. Eu quero dizer para você que Deus não faz acepção de pessoas. Em Deus não há parcialidade. O que importa em Deus é o carimbo da contratação. O que importa para Deus é você dizer: sim, eu aceito o convite para ser contratado, eu aceito, eu quero trabalhar na vinha. Eu preciso dizer que muitos destes que andam ainda desocupados nas praças, profeticamente Jesus está dizendo, muitos desses que ainda estão perambulando pelas ruas, com vazio no coração, e não sabem o que fazer para preencher. Muitos desses que andam tristes, que andam angustiados, que não sabem como resolver o seu problema. Muitos desses ainda não foram contratados, porque nós que já somos os trabalhadores contratados, olhamos para eles e não acreditamos que eles também podem ser contratados. Você não precisa responder para mim,
Mas será que todos nós cristãos, todos nós queremos que os espíritas sejam salvos? Eu por muitas vezes já fui chamado para orar em lugares que receberam rituais de magia negra. Já vi muita coisa assim. Mas o que é difícil de ver são pessoas que foram vítimas desses rituais, orando, abençoando, amando e suplicando a Deus pelas pessoas que trabalham com isso. Será que nós queremos que os satanistas sejam salvos? Eles estão desocupados nas praças. Nós queremos que os estupradores, os pedófilos sejam salvos? Essa semana eu vi um vídeo numa prisão, se eu não me engano, em Goiás. Uma fila de aproximadamente 50 detentos sendo batizados no pátio do presídio. Ali foi feito um culto e aqueles homens descendo as águas. E aí os comentários, quando aqueles homens entregavam a vida para Jesus, eram batizados e saíam felizes, os comentários das pessoas: depois de tudo que fez, acha que pode mostrar arrependimento. Eu já contei para vocês que alguns anos atrás eu fiz um trabalho de evangelismo na cadeia pública de Medianeira. O irmão Laurindo ia comigo, já é falecido. Em algumas celas que nós entrávamos com 30, 40, 50 detentos, queridos, eu vou dizer para vocês, a grande maioria desviados da palavra de Deus. A grande maioria já batizados, conhecedores da verdade, mas que estavam no crime, que estavam desiludidos, porque perderam a confiança em pessoas, porque se desiludiram com a igreja. Se Jesus ele estivesse aqui hoje, quem ele procuraria? Será que ele procuraria eu e você que viemos ao culto toda semana, oramos, jejuamos? Certamente não. Certamente ele quebraria com as regras da sociedade. Ele iria jantar na casa dos traficantes, dos condenados, dos estupradores. Não porque ele aprova o que eles fazem, porque ele quer os contratar. Se esse é o desejo de Jesus, esse precisa também ser o meu desejo. O apóstolo Paulo fala aos Efésios, você não precisa abrir, diz assim: agora, por meio da obra de Cristo, nós, os gentios, somos co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, a valorizar a alegria da contratação. Você pode falar comigo: eu preciso valorizar a alegria da contratação. Quem já teve a experiência de ser contratado, de ser escolhido num exame de seleção. Outro dia eu falava com a irmã Nedir. A Nedir, de vez em quando ela fala da alegria que tomou conta do coração dela de passar num concurso. Mas essa alegria, ela é terrena. Ela não se compara à alegria de sermos contratados pelo céu.
A alegria de sermos chamados e levantarmos a nossa mão e dizermos: sim, eu estou aqui, eu quero, eu vou. Se você está aqui e você já aceitou a Cristo um dia na sua vida, você sabe da alegria que eu estou falando, amém? O profeta Isaías diz que nós éramos como ovelhas sem pastor, e nós estávamos desgarrados, nós íamos e caminhávamos por lugares totalmente perdidos, mas Ele nos encontrou, e nós vimos brilhar a luz, e nós já não somos mais órfãos, nós temos um Pai, porque deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Queridos, isso já é motivo de alegria. Nós precisamos nos alegrar com a contratação, a alegria de já estarmos contratados. Eu quero dizer para você, se você ainda não sabe, se você ainda não conhece a Cristo, a sua alegria ainda não chegou. Se você um dia levantou a sua mão e disse que sim, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas as suas ações, as suas atitudes, as suas práticas, o seu caráter ainda não mudou, me desculpe, você ainda não o conhece. Porque não podemos viver uma vida dupla, não há possibilidade. Que comunhão há entre luz e trevas? Diz o profeta. Enquanto que o outro profeta diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu preciso descobrir lá no meu coração se eu já estou contratado pelo administrador da vinha. Eu preciso. Fala comigo, eu preciso. Mas querido, se você já é um contratado, se você já tem o carimbo de Jesus aí na sua vida, se você já tem o sinal que vai te levar para as bodas do Cordeiro, esta é a alegria de sermos já contratados. O versículo 12 diz assim: dizendo-lhes, estes homens contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. O problema não está no contratante, o problema está no contratado. Querido, o problema estava onde? Na inveja dos primeiros contratados. O problema não estava no contratante. Observe que eles deixaram de dar glória pela graça e substituíram a gratidão pela inveja. Você está me entendendo? Quando eu deixo de dar glória pela graça e substituo a gratidão pela inveja, eu corro o risco de ter o meu contrato rompido. Se você puder, anote isso em algum lugar. Mas se você não tem como anotar, guarde o que eu estou falando. Você não pode substituir a gratidão pela inveja. Aqueles homens deixaram de dar glória pela graça. Eles só reclamaram porque eles já sabiam do salário. Isso nos remete a entender 3 coisas que fazem parte do caráter de Deus: graça, bondade e justiça. Você pode falar comigo? Graça, bondade e justiça. Querido, graça é favor imerecido. É um favor que chegou a mim e chegou ao Paulo, não porque nós somos bons. É um presente que Deus deu para o Yuri,
Não porque ele é um menino bonito, alegre, trabalhador, honesto, pai de família. É um presente que nós ganhamos sem merecer. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, Mota, e diz: todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Significa que ninguém tem condições de receber pela sua própria força aquilo que Deus nos dá. Quando o homem percebe que estava longe de Deus, ele percebe o vazio no seu coração, o homem tenta se religar a Deus de várias maneiras. E é aí que surge a palavra religião. A palavra religião vem da palavra religare, do latim. Religare, o que? Religar a terra ao céu. Vocês lembram da Torre de Babel? A Torre de Babel, o princípio, a necessidade daqueles homens era chegar aonde? No céu. E vem Deus e olha e fala: vocês estão equivocados. Por mais tijolos que vocês façam, por maior que seja o esforço de vocês, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por mais que você leve a sério a sua religare, não é a sua religare, não é a sua religião que vai te levar a Jesus, mas é o arrependimento dos seus pecados, e a confissão diante dele, de que você é pecador e precisa de perdão, e o recebe como Senhor e Salvador. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça. Significa, queridos, que por mais especialista que eu seja, por melhor trabalhador, é a graça de Deus que me salva. E quando essa palavra chega ao seu coração, o que você sente? Eu não sei o que é, mas eu vou dizer o que você deve sentir: gratidão. Pastor, mas como pode Deus querer salvar a mim, que não matei, que não roubei, que não adulterei, que não levantei falso testemunho, que honro meu pai e minha mãe, pago as minhas contas, sou um homem reto, coerente? Como pode Deus querer me dar a mesma salvação do que para um homem que passou a vida inteira falando mal da palavra, duvidando da Bíblia, fazendo mal para as pessoas? Como pode? O nome disso é bondade. Fala comigo: bondade. Pois a bondade do Senhor nunca terá fim. Amém? Nós, muitas vezes, amados, não conseguimos entender isso. O próprio Paulo diz: quem foi o conselheiro de Deus? Queridos, Deus não teve conselheiro. Ele é o conselheiro. A pergunta que mais chegou a mim nesses anos pastorais, inclusive agora, em 2006 nós começamos as nossas primeiras células, então temos 15 anos de ministério, e agora em março fizemos 10 anos de ordenação pastoral. E a pergunta que eu mais ouvi nesse tempo: pastor, mas quem criou Deus? Essa é uma pergunta humana. E eu quero dizer para você que quanto mais você tenta responder essa pergunta, mais humano você continua sendo. E o que herda a vida eterna não é carne e sangue, mas é o Espírito. Deus não foi criado e não será destruído. Deus é. Ele é. E quando eu tento colocar isso na minha mente e isso não cabe, bem-vindo à realidade. Você está sendo confrontado com uma realidade que nunca vai caber no céu.
Se o Luiz for contratar um funcionário para auxiliar ele lá na refrigeração 0 grau, depois paga o cachê, tá, Luiz? Se o Luiz for contratar um funcionário, o funcionário que vai trabalhar com o Luiz vai ser regido pela CLT. É uma lei que consolida várias outras leis para que as empresas possam contratar os funcionários. Mas eu quero dizer para você que o céu não é regido pela CLT. O céu não é regido pela lei dos homens. O céu é regido por um Deus bondoso, por um Deus misericordioso, por um Deus que derrama graça e principalmente por um Deus que é justo. Justo. Nunca duvide da justiça de Deus. O contrato do céu é incondicional. Querido, não trabalhe por hora. Não trabalhe por dia, não trabalhe por mês, não trabalhe por ano. Trabalhe por ter ou para ter uma vida plena. Você sabe por que muitas pessoas abandonam as igrejas? Por divergências. E eu não estou dizendo que você não vai poder na sua vida trocar ou participar de uma outra igreja. Você é livre. Você pode fazer aquilo que você quiser. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O importante é que você sinta a presença de Deus no lugar que você está. Mas muitas pessoas acabam abandonando a igreja, abandonando o evangelho e consequentemente se afastando de Jesus, porque esquecem de olhar para quem as contratou e olham para as circunstâncias. Não, eu preciso olhar para aquele, como diz Paulo, para aquele que me arregimentou. Porque um soldado, quando é arregimentado, quando ele é convocado, ele não se envolve com os embaraços dessa vida. Ou seja, ele não fica preocupado: o que vão falar de mim? O que a minha cunhada vai dizer? O que o meu irmão vai dizer? O que o meu pai vai dizer? Se preocupe com o que Deus vai dizer das suas decisões. Pois cada um, Romanos 14:12, pois cada um dará conta de si mesmo a Deus. Hoje, muitas vezes, queridos, nós nos afastamos de Jesus porque uma opinião, a opinião de alguém está pesando na nossa vida. Não faça isso. Isso não significa que você não deve honrar as pessoas que estão próximas de você. Respeite, mas a sua decisão de fé é que vai te levar para o céu. A economia do céu, queridos, é diferente da nossa. Com Deus não se barganha. O espírito de gratidão e confiança é que precisa reger a nossa vida. A moeda do céu chama-se gratidão e obediência. Essa é a moeda do céu. Você lembra daquela história que acabou por eliminar Saul do trono? Deus disse para Saul: vai lá na região dos amalequitas e destrua tudo. E eles então pouparam o rei, pouparam as ovelhas e os bois cevados. De repente vem o profeta Samuel e diz: que barulho de ovelha é esse que eu estou ouvindo? E o profeta então diz: é que nós reservamos para o sacrifício. E Deus então diz ao profeta: porque eu prefiro obediência do que sacrifício. Essa palavra é para mim e para você nesta noite. Deus prefere obediência do que sacrifício.
Não sirva por recompensa, sirva pelo privilégio de servir. Muitos gostariam de estar contratados, mas não estão. Muitos sentem a necessidade de serem contratados, mas não sabem como chegar lá. Se eu e você já alcançamos a contratação, se eu e você já estamos com a carteira carimbada com Jesus, nós precisamos servir pelo privilégio. No reino de Deus, a graça é concedida por causa da natureza do doador, e não por causa do merecimento do recebedor. A graça chega a mim e a você, porque Deus é bom, não porque eu sou bom. Queridos, haverá momento na nossa vida em que alguém receberá uma grande bênção, ou um reconhecimento especial. E esse alguém pode não ser eu. E eu muitas vezes olho para esse alguém, olho para essa pessoa e sinto aquilo que não deveria sentir. Eu começo a enxergar no meu irmão um concorrente. Querido, o concorrente é aquele com o qual eu estou disputando, mas quem é o meu concorrente? Meu concorrente não tem que ser um irmão que está sendo abençoado. Meu concorrente precisa ser o pecado. Este é o meu concorrente. Se existe alguém que está sendo abençoado, amém, glorifique pela vida desse irmão. Pastor, mas e eu, quando é que eu fico? Lembre-se, Deus tem 3 características básicas: graça, bondade e justiça. E Ele não demorará para fazer justiça com você também. Os concorrentes, eles não são os nossos irmãos. A corrida que realmente disputamos é contra o pecado. E a inveja é certamente o principal desses pecados. Eu quero já partir para o encerramento, mas me lembrei de um episódio que 2 evangelhos contam que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Inclusive depois ficou nítido que Jesus ele estava ali por convite de Simão por interesse. Interesse porque Jesus ele se tornou uma referência na sociedade. E chegou ali por trás dele, na mesa onde eles estavam, uma mulher prostituta. A Bíblia diz que aquela mulher, ela chorava, lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos. E ela tinha um vidro de perfume muito caro, um vidro de nardo puro. Aquele perfume certamente era um valor muito superior a 1 ano de trabalho. E naquele tempo os vidros de perfume não era como hoje, que você aperta lá, faz um tss. Ou então você, antigamente, no tempo do Everaldo, assim, não era nem spray. Tinha aqueles que você virava assim, Everaldo, lembra? As colônias, não lembra, né? Não. Lembra das colônias? Existe ainda as colônias? Existe? Aí molhava um pouquinho na ponta do dedo, passava assim. Eu me lembro de um que eu usava, chamava estileto. Que alguém usou estileto, o Ivandro usou estileto, né? O Alex também, né? Existe ainda estileto? Mas que barbaridade, né? Aí eu... Como? Perfume de vó, é. Aí tinha aquele outro cachemir bouquet, lembra? Aí tinha um outro alma de flores, viu? Tinha um outro, esse é do tempo do Naivo, chamava-se Tabu, não é? Tabu. O Naivo tem cara de que usava Tabu, né? Como? Não entendi. Musk, é. Aí o desodorante, eu me lembro, era Avanço.
Lembra do avanço? Né? Então, aquela mulher, ela não tinha nenhum destes. Ela tinha um perfume tão caro, e o vaso, ele não tinha como abrir um pouquinho, tirar um pouquinho e guardar, ele tinha que ser quebrado. Fala comigo, quebrado. Né? Tem até uma música que a gente canta aqui, né? Dá para cantar? Não. Dá? Então depois você vai cantar. Né? E o vaso tinha que ser quebrado. Dá para cantar agora? E aquela mulher então quebrou o vaso. Fala comigo, ela quebrou o vaso. E olha só, queridos, um tempo atrás eu ministrei sobre isso. A Bíblia diz que o perfume tomou conta da casa. Aleluia. Queridos, quando a gente quebra o vaso, quando a gente quebra aquilo que nós carregamos como valioso, e nós permitimos que isso comece a aflorar, o perfume ele não fica só em nós, ele se espalha pela casa. As pessoas que ali estavam, elas começaram a sentir aquele perfume, e aqueles homens que convidaram Jesus para jantar, interesseiros, começaram a cochichar. Começaram a cochichar dizendo: se ele realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Jesus se levanta e olha para Simão. Não era Simão Pedro, era Simão leproso. E olha para Simão e diz: Simão, eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés nem as mãos. Essa mulher está lavando os meus pés com as lágrimas. Simão, eu cheguei aqui, você não me deu o ósculo santo, você não me deu o beijo santo. E essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de me beijar. E Jesus olha para aquela mulher e diz: vá, os teus pecados estão perdoados. Porque aquele que muito amou, muito será perdoado. Aleluia. Pode ficar em pé um pouquinho? Esquece de tudo agora. Pensa no amor de Deus que está te contratando nessa noite. Feche teus olhos um pouco. Procure não tirar a sua atenção. Não se preocupe em ir no banheiro, não se preocupe em tomar água. Apenas pense naquele que está hoje contratando você. Aquele que está dizendo: sim, eu quero te levar para trabalhar comigo. Eu quero registrar a sua carteira. Eu quero colocar um carimbo na sua identidade. Aos teus pés estou, para render tudo que sou a ti. Tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair, passam a olhar no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Os meus tesouros eu derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos teus pés estou, para render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair, passam a olhar no rosto. Fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros
tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. As recompensas no céu, queridos, elas serão sim diferenciadas. Não se preocupe que a justiça de Deus, ela não falha. Lá no céu haverão recompensas diferenciadas. Mas as recompensas do céu serão sim diferenciadas. Mas tudo depende da atitude que temos diante da contratação. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final. Quando o Senhor vier, Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Aleluia. Quarta-feira passada agora estávamos em Santa Helena e Deus nos deu uma palavra tão simples, mas tão profunda, de um texto que falamos tantas vezes. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou caminhando pelas praças, chamando aqueles que ainda não foram contratados. Eis que estou levantando homens e mulheres, profetas, dizendo: o Senhor está te chamando. Já são 5 horas da tarde, o dia está terminando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e aceitar o convite para a contratação, eu vou escrever o nome dele no livro da vida. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas nessa noite talvez seja uma noite de decisão para você. Se você é uma pessoa boa, glória a Deus por isso. Mas além de uma pessoa boa, seja uma pessoa salva. Seja uma pessoa contratada por Jesus.
E eu quero fazer uma oração com você que nesta noite quer declarar a sua contratação. Jesus, ele diz: o homem não pode servir a dois senhores. Chegou um tempo, queridos, que nós precisamos tomar decisões objetivas. Fala comigo, objetivo. Decisões objetivas são aquelas decisões que eu não dou um duplo entendimento. Decisões objetivas são decisões que eu digo sim, sim, não, não. Eu quero receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Nesta noite, Deus está dando oportunidade para você, para se reconciliar com o Senhor, para jogar fora tudo aquilo que tem te afastado dEle. Nesta noite o Senhor está se revelando como um Deus bondoso, um Deus que olha e diz: dos teus pecados eu não me lembro mais, pois aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo.